Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Nos estúdios da Rádio Tabajara, 14 horas e 2 minutos. Estamos começando mais um programa Alô Comunidade, aqui direto da Mata do Buraquinho, na Rádio Tabajara. Estamos aqui conosco o Dalmo Oliveira, Fábio Moza. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, o programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e coletivo de jornalistas Novos Rumos, além do ponto de cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Em parceria com a Rádio Tabajara, produção e apresentação, hoje, Fábio Moza, Dalmo Oliveira e Beto Palhano. E nas reportagens externas nós temos o nosso companheiro Evânio Teixeira da cidade de Pilar, Fabiana Veloso e Zuma Nunes, que nunca mais apareceu. Tá dando um calote em nós, né? Cadê você, Zuma? E na técnica de áudio, o companheiro Maurício José. Conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, transmitindo em tempo real Rádio Web Porto do Capim, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Difusora Central de Gurinhê, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu da cidade de Umbuzeiro do meu companheiro Lula, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar e também Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Você telefona para 3214-7796, 3214-7797 e fala conosco. Daqui a pouco a gente vai conversar com a caravana que veio de Itabaiana, da Escola João Fagundes de Oliveira, com a professora Neide, o pessoal que veio aqui numa excursão cultural. 14 horas e 4 minutos do Alto do Mateus. Quem foi que ligou? Roberto Bezerra, o nosso rádio ouvinte Roberto Bezerra. Faltou a gente citar, Fábio, a Rádio Comunitária Central de Gurinhém, né, que também nos transmite. Pois bem, a equipe vencedora do Festival de Vídeo Estudantil lá no Ponto de Cultura Cantiga de Ninar realizou essa viagem cultural hoje, sábado, hoje são 23 de agosto, e recebeu o certificado de participação do pessoal. A equipe está conosco, daqui a pouco a gente vai ter o prazer de conversar. Dalmo Oliveira. Agora são 2 horas e 4 minutos, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início à edição 157, Beto Palhano, do 157. Do nosso Alô Comunidade. Hoje, mais uma vez ao vivo aqui, direto dos estúdios da sua Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, e a gente vai com vocês hoje até às 15 horas, pontualmente aqui nas ondas da Tabajara AM. Fábio Mozart. Eu quero informar os companheiros das rádios comunitárias do interior que nós adiamos a formação da nova entidade que a gente está planejando fundar aqui na Paraíba, uma entidade representativa de rádio comunitária e de outras mídias alternativas e populares, porque a gente deixou para fazer essa implantação depois das eleições. O pessoal da comissão organizadora esteve reunido 19 de agosto da semana passada e achou por bem adiar a formação dessa associação. A Associação Paraibana de Comunicação Comunitária Alternativa e Popular,
que vai ser uma instituição que vai reunir representantes de João Pessoa, Guriende, Pilar, Itabaiana, Mari, Guarabira, Rio Tinto, Jacaraú, Capim, Sapé e outras cidades da região do litoral, Brejo Paraibano e também do Sertão. E a gente está aguardando as manifestações dos companheiros e companheiras de outra região para a gente construir essa entidade, para a gente alargar a área de atuação e de abrangência, tá certo? Porque a gente sente que as pessoas estão um pouco, que trabalham com comunicação comunitária, estão órfãos de representatividade. Infelizmente, entidades do tipo Abraço, elas perderam o contato com a sociedade. Não é verdade, Dalmo Oliveira? Com certeza, Mozart. A gente estamos definindo uma melhor estratégia possível para a criação dessa entidade, haja vista essa lacuna que existe hoje aqui no estado da Paraíba. Deixa eu dar uma notícia aqui relacionada à questão dos trabalhadores rurais. No Ano Internacional da Agricultura Familiar, o mundo rural paraibano está em contagem regressiva para a plenária sindical rural da Central Única dos Trabalhadores na Paraíba. Plenária que aconteceu ontem e antes de ontem no Hotel do Vale, em Campina Grande. O evento teve como objetivo avaliar os desafios que os trabalhadores do campo enfrentam e discutir as perspectivas de desenvolvimento para a agricultura familiar no estado da Paraíba. Sindicalistas do meio rural de diversas regiões do estado, trabalhadores do campo e representantes da CUT Paraíba e da CUT Nacional e também o Polo Sindical da Borborema estão confirmados e participaram do evento lá em Campina Grande. A intenção da plenária foi reunir e mobilizar trabalhadores e trabalhadoras rurais para debater as alternativas para superar os desafios que o homem do campo enfrenta com a falta de políticas públicas direcionadas às suas necessidades. Agora são 14 horas e 8 minutinhos. 14 horas e 8 minutinhos. Vou mandar um alô aqui para os nossos rádio ouvinte motorista Borges, Dona Hilda Palhano, que sempre nos escuta, Roberto Oliveira, que ligou ainda agora, Roberto seu Theo... Bezerra. Desculpem. Seu João Teotônio, seu Theo, que sempre nos escuta também, e Dona Lia do Geisel. E também mandamos um alô aqui, um parabéns de aniversário para o Marcos Melo, que é funcionário do CREA, mais conhecido no bairro do Geisel por Cebolinha, e Rogério França, que é motorista da aviação Nordeste. Eles aniversariaram no dia 21, mas estão comemorando hoje lá na casa do Cebolinha, na rua Deputado Petrônio Figueiredo, que fica a principal do Geisel. Lá a festa tá rolando lá agora, nesse momento, com o quarteto do Chorinho, que hoje não é quarteto, hoje se transformou num sexteto. Quem é que tá tocando lá? Quem tá tocando lá é Mestre Chico do Pandeiro, no pandeiro, Bob do Sax, que é músico da Sinfônica da Paraíba, Silvio Lixo hoje, infelizmente, que toca no tantão, infelizmente não pode porque está trabalhando, Duri na maraca, Seu Geraldo também no pandeiro, Bidia surdo e Marcelo Pernambuco no tantã. Parabéns, Cebolinha, parabéns, Rogério, e parabéns a todos os presentes aí na casa de Cebolinha. Quando terminar o programa, a gente vai dar uma passadinha aí, viu? E palhando na colher. Palhando toca colher. No prato e colher. Eu quero mandar um alô especial para meu compadre José Carlos, lá do Zé Américo. Ele é ouvinte desse programa, todo sábado ele está escutando. E na semana passada eu fui pessoalmente na casa do Zé Carlos levar aquele CD de Zora Lira. Zora estava aqui na semana passada, não foi? E deixou um CD para sortear um brinde aos ouvintes. E José Carlos ganhou. Eu tive a satisfação de ir até na casa do companheiro José Carlos. Outro ouvinte que está nos escutando agora, que eu mando um alô especial, José Belarmino, lá da Rua da Aurora, em Bahia, na Nova Brasília, JR Brasília, sei lá como é que é, um bairro que tem lá. Então, para a gente não perder tempo, que o tempo está um pouco... nós vamos conversar agora com a professora Neide. Professora Neide, que é da Escola Estadual João Fagundes de Oliveira de Itabaiana, que está chefiando essa excursão à capital do estado, como parte da premiação por ter vencido o primeiro festival de vídeo estudantil
promovido pelo Ponto de Cultura Cantiga de Niná. Os alunos e a professora visitaram o Forte de Santa Catarina, agora pela manhã, aí em Cabedelo. E depois daqui eles vão para a Estação Ciência, não é isso? Estação Ciência. E estão sendo recebidos aqui pela produção do Alô Comunidade. E também eles receberam o certificado de participação no festival onde foram vencedores, que foi o primeiro festival de vídeo e de estudantil da cidade de Itabaiana. E o professor Rosival Silva, que é monitor do Ponto de Cultura Cantiga de Niná e é coordenador do Núcleo de Audiovisual, está aqui também, trabalhando como fotógrafo oficial da caravana. Esse festival de vídeo estudantil, conforme o nosso companheiro Rosival disse, que é para revelar a capacidade de alunos da rede básica de ensino de Itabaiana para trabalhar, para lidar com linguagem audiovisual, de mídia, tá? E exercitar essa história de tecnologia, de audiovisual, para se expressar e para expandir com a experiência pedagógica, até que a professora vai falar sobre isso. Professora Neide, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com todos. Boa tarde a todos os ouvintes também. É um prazer ter participado desse festival e ter sido contemplada, então, é todo o mérito dos alunos e foi muito produtivo essa nossa participação nesse festival. Como o próprio Fábio disse, esse festival ele estimulou, né, os alunos a trabalharem a tecnologia e além de participar, né, do projeto e trabalhando com a tecnologia, eles também se valorizaram mais com isso. A autoestima deles ficou bem elevada e foi ótimo, muito produtivo esse trabalho. Professora Neide, você trabalha na Escola João Fagundes de Oliveira, onde eu estudei quando criança, fiz o meu curso primário por lá, tá certo? Faz muitos anos, isso faz uns 40 anos ou mais. Verdade, a escola está completando esse ano 60 anos. Então pronto, eu fui o fundador, tá? Eu já sou bem novinho, sabe? Bom. Veja bem, então, apesar daquela escola ser uma escola pública, a gente sabe da qualidade um pouco periclitante da rede de ensino público, tá certo? A pedagogia às vezes não consegue empolgar muito, né, professora? Verdade. Me diga qual a razão assim do sucesso pedagógico da Escola João Fagundes de Oliveira, que vive recebendo prêmios pelos projetos que vocês implantam por lá. Eu acredito, Fábio, que o sucesso está no desempenho dos alunos mesmo, e de toda a comunidade escolar. Nós nos esforçamos de fato para que a escola aconteça com todos os seus critérios, que realmente haja aprendizagem naquele espaço. E nós nos comprometemos com a escola, não apenas como um ambiente de trabalho, mas como um ambiente humano e que a gente interage mesmo, toda a comunidade escolar. Então isso não é mérito apenas de um, mas de todos que compõem a Escola João Fagundes de Oliveira. Pois é, e a Escola João Fagundes é uma parceira de primeiro momento do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, está sempre participando dos nossos projetos, das nossas atividades, tá certo? Inclusive eu vi aqui na internet o seguinte, um projeto muito interessante que rolou por lá, que acho que foi há um ano ou dois atrás, que era um projeto de meio ambiente sobre a agressão que o Rio Paraíba vem sofrendo, por exemplo. Eu soube desse projeto que foi desenvolvido pelo professor Francisco de Assis Damasceno, um projeto de reflexão, tá certo, com os alunos sobre educação ambiental, sobre os problemas ambientais que vem sofrendo a cidade. Quais outros projetos desse nível, professora, na cultura e nas artes, nas ciências e nos esportes, que você pode destacar que foram desenvolvidos ou estão sendo desenvolvidos na escola? Bom, a gente tem vários projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Como você já citou um deles. Nós trabalhamos com temas transversais, onde a gente aborda esse ano mesmo, nós trabalhamos sobre a dengue e também trabalhamos sobre a cultura em geral. Mas teve um que normalmente é notável na cidade, que é o Natal para Todos. Então, todo ano a Escola João Fagundes de Oliveira faz o Natal para Todos em praça pública, envolve todo o alunado e isso é notável na cidade. Este ano, especialmente, nós vamos trabalhar num projeto dentro da escola que se chama Revivendo Valores. E aí nós vamos falar dos valores humanos e toda a comunidade escolar está envolvida nesse projeto. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o orçamento democrático, porque a gente sabe que esse orçamento democrático foi implantado nesse governo
E em muitos lugares está dando certo. Em muitas escolas, esse orçamento democrático implantado na escola pública, eu perguntaria, você acha que tem realmente democratizado a gestão nas escolas e na comunidade escolar como um todo o orçamento democrático escolar? Acredito que sim. O orçamento democrático, especialmente na escola João Fagundes de Oliveira, tem funcionado muito. Os pais participam, a comunidade participa e a gente tem grandes avanços na escola a partir do orçamento democrático. Esse ano mesmo nós conseguimos, inclusive, que os pais se disponibilizassem a fazer coisas fora do orçamento democrático, a participarem do desenvolvimento da escola além do orçamento. Quer dizer, é a comunidade participando da escola. E aqui as meninas e os meninos que estão fazendo parte da caravana que está nos visitando hoje é formado por Aline Carla e Tainara Muniz, Janaína Lima, Júlio César, Michelangelo Félix, Jadson Gomes, a Michelangela, Michelangela Félix, que é um nome em homenagem àquele pintor, né, italiano, né? Muito bonito seu nome. Jadson Gomes, Joadna Pessoa, a aluna Ryan, né? Ryan. Luiz Gustavo e o nosso compadre Rosival Silva, que é o coordenador de audiovisual do Ponto de Cultura Cantiga de Niná. E Vitor, que é um músico aprendiz que trabalha, que estuda lá no curso de violão do Ponto de Cultura. Mas, professora Neide, como é que você vê esse projeto do Ponto de Cultura Cantiga de Niná em Itabaiana e sua interação com os estudantes, por exemplo, da sua escola, das escolas públicas da cidade? É um excelente projeto que tem dado muitos frutos. A escola João Fagundes mesmo, muitos dos nossos alunos participam desse projeto, não apenas com os audiovisuais, mas também com dança e outros mais. Então é muito importante para o desenvolvimento cultural e para a aprendizagem dos alunos. A professora Rosiluna ainda é gestora lá da escola? A diretora, sim. Rosiluna tem se destacado pelos projetos pedagógicos, pela atuação que ela vem desenvolvendo na escola, que inclusive foi reconhecido pelo próprio Ponto de Cultura, que ela ganhou o prêmio Leonilo Almeida há uns 2 anos atrás, do Ponto de Cultura Cantiga de Niná. E ela é gestora da escola João Fagundes de Oliveira, para quem a gente manda um alô do programa. E os aplausos gerais. Esse aí é o eco, sabe como é? Então, professora Neide, foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco, da Escola João Fagundes de Oliveira. Obrigado pela sua presença no programa. Boa excursão e boa viagem. Muito obrigado, o prazer é todo meu. O Grupo Experimental de Teatro de Itabaiana completou 38 anos de trajetória neste 22 de agosto de 2014. Ontem, e promoveu a leitura dramática em sua sede na rua Coronel Firmino Rodrigues, 107, na cidade de Itabaiana, onde funciona o Ponto de Cultura Cantiga de Niná. O grupo estreou no palco do Itabaiana Clube em 22 de agosto de 1976 com a peça A Peleja de Lampião com o Capeta, original de Fábio Moza, com Beto Palhano, este que vos fala, e Dalmo da Silva, Ercílio, Tânia e Bernadette Rodrigues, além de Osório Cândido. O espetáculo foi apresentado para marcar o Dia do Folclore. Nestes 38 anos, o grupo luta para ter seu próprio espaço. As dificuldades são grandes, admite Edgleis Gonçalves, um dos integrantes do elenco atual. A gente vai ter que sair do atual prédio onde temos nossa sede. O dono pediu o imóvel que é alugado. Lastima. Beleza, agora são 14 horas e 20 minutos. Maurício, vamos ouvir um pedaço da sonora que eu trouxe, que dá tempo, né? E daqui a pouco já está aqui conosco nos estúdios o candidato a deputado federal pelo PSOL, companheiro Renan Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai dar sequência àquela série de debates, entrevistas com os candidatos aqui do estado da Paraíba, na tarde de hoje, conversando com Renan Palmeiras. Eu fiz uma sonora em Guarabira sobre a questão da segurança alimentar. Trouxe uma entrevista aí
com a secretária de Assistência Social do município. Solta aí, Maurício, por favor. O Alô Comunidade acompanhou a instalação de mais um núcleo de monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, desta vez na cidade de Guarabira, num evento realizado pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Na oportunidade, nós entrevistamos a secretária de Assistência Social do município, Márcia Amaral. Qual é a importância, Márcia, desse evento hoje aqui em Guarabira na criação desse comitê? Para nós é muito importante porque a gente vem numa ausência de políticas muito grande, né? Então, quando a gente recebeu o convite de estar novamente articulando e com essa preocupação, né, na questão da segurança alimentar e de todos os outros objetivos, né, do desenvolvimento para o milênio, nós sentimos essa necessidade de também estar envolvendo todo mundo aqui e tomando parte, né, dessa luta também. E ao conversar com o prefeito, ele já tinha, né, sido contactado anteriormente e nós fizemos a adesão e vamos entrar agora nessa articulação, sim, para estar criando esse comitê em Guarabira, né, para a gente ver se a gente consegue realmente sair dessa ausência de políticas que a gente encontrou no município e estar reativando e rearticulando outros movimentos, conselhos e outras políticas que nós estamos já criando, né, porque de fato a gente já vem, né, desde que a gente assumiu, que a gente vem reativando, criando políticas e incentivando ações para diminuir essa desigualdade, e a gente tem essa vontade de que daqui para frente a gente possa estar ganhando mais forças, estar se juntando mais para poder continuar nessa batalha, nesse trabalho. Secretária, dentro dos 8 objetivos, o que é que vocês já estão mais avançados aqui na cidade e o que é que pretendem priorizar e acelerar? Olha, a gente vem crescendo, e alguns a gente já vinha notando um crescimento, como a questão da morte infantil, né, de que a gente vem trabalhando, mas a gente sente que há uma falha ainda muito grande na questão da segurança alimentar, né, até porque parece-me que de fato a gente vem priorizando algumas coisas e nessa corrida a gente sempre vem deixando uma outra de lado. E Guarabira cresce muito e está crescendo muito rápido, né, e a gente vem percebendo que a procura das pessoas, né, é muito grande e a gente não estava conseguindo atender a todas. E como a gente quer acabar com essa política paternalista de feirinha, de coisinha, então a gente está sentindo hoje na pele que é necessário a gente estar juntando a Secretaria de Agricultura com políticas melhores e já hoje bem mais interessada em fazer esse trabalho, e a Secretaria de Ação Social para a gente estar realmente colocando nossas forças, né, na questão da segurança alimentar. Guarabira tem várias bolsões de miséria, né, e com carência de muitas políticas, né, principalmente no bairro do Mutirão, no bairro do Nordeste nós temos também algumas pessoas, no Alto da Boa Vista, Vila Padre Cícero, e a nossa preocupação é enorme com relação a isso. Então, temos Guarabira tem sim pobreza extrema e a gente precisa garantir nessas pessoas segurança alimentar e nutricional. Porque daí a gente também entende que a gente vai estar resolvendo algumas outras questões de outros objetivos também, né? Então, para a gente hoje a prioridade é essa, não que as outras não tenham e que a gente também vai acelerar também esse processo, né? Mas aí a questão da saúde, da questão da AIDS, todas essas políticas, a gente vem tendo um incentivo do governo federal muito grande e vem trabalhando aos poucos, ainda não na medida certa, mas vem trabalhando, né? Mas essa prioridade da segurança alimentar e nutricional era uma ausência quase que completa. Secretária, Guarabira também é uma cidade que polariza uma região com vários municípios, e como é que vocês pretendem envolver os demais municípios, já que os problemas dos municípios menores acabam caindo aqui também na região metropolitana? Realmente, é uma realidade isso. A nossa relação com toda a região aqui do Brejo vem melhorando consideravelmente por conta da política de aterro sanitário. Nós criamos um grande consórcio
E aí esse diálogo melhorou consideravelmente. Então, para resolver o problema, né, dos lixões de todos os municípios, nós acabamos criando um diálogo para resolver também o problema da mulher vítima de violência, que nós estamos também num diálogo com os municípios para criar também uma casa-abrigo na região, né, porque a gente tem uma quantidade razoável de mulheres vítimas de violência. E daí nós já estamos falando num consórcio para a gente criar um hospital para maternidade, que nós não temos também na região, nós não temos uma maternidade. Então, esse diálogo vem se estreitando cada dia mais, né, em torno dessas políticas. A gente viu que não dava para fazer sozinho, os municípios são muito pequenos, Guarabira é polo, então tudo que acontece vem para cá. Então, se tem uma mulher que vai ter que ter um bebê e lá não tem, vem para cá, né, para Guarabira. Tudo que acontece, até comércio, as pessoas fazem compras aqui em Guarabira e pedem esmola também em Guarabira, nas quartas e nos sábados. Então, eles chegam em Guarabira desde, né, a estar usando, né, dos nossos equipamentos, né, que também eles precisam e a gente sabe disso, mas também para viver essa coisa da necessidade. Então eles vêm para cá, eles vêm pedir esmolas, eles vêm ocupar também os espaços na feira. Então essa preocupação a gente também tem, e por isso a gente está fazendo todas essas articulações na região, e tem dado resultado. Eu nunca tinha pensado assim, na qualidade desse diálogo. A gente vem estreitando, tem tido resultado. E outra coisa que também propiciou tudo isso foi a criação do território. Então nós criamos um território também aqui, desde 2006 a gente vem nessa luta, e a criação desse território com esses 22 municípios fez com que também esses 22 municípios também pensassem como nós e estarem hoje conversando sobre essas políticas a nível regional. E aí, essa é mais uma oportunidade da gente também estar conversando sobre esses temas que a gente está trabalhando hoje e criando esse comitê regional e também os comitês municipais. Ok. Secretária, uma outra questão em relação aos objetivos do milênio é a participação social. Como é que vocês estão lidando com isso aqui na Prefeitura e incentivando o controle social das políticas públicas aqui na cidade? Guarabira sempre teve uma participação, né, da sociedade civil organizada muito forte, né? Aqui a gente tem já um fórum de organizações, temos SEDUP, temos sindicatos, associações de bairros fortes, né? Então, para a gente não tem tido muita dificuldade, e também porque nós também viemos também da sociedade civil e estamos nessa construção. Então há um diálogo muito bom entre poder público hoje e sociedade civil. Então a sociedade civil participa dos nossos eventos, trazem suas ideias, né, e a gente tem feito isso e tem feito essa articulação também, essa abertura toda com o poder público para que a gente possa construir. Então, a sociedade civil, hoje em Guarabira, a gente não tem esse problema, agora a gente vai ter que enfrentar esse problema na região, porque a sociedade civil, a maioria dos municípios não tem essa articulação a nível municipal, a nível urbano, tem mais a nível rural. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara AM. Há 77 anos, patrimônio cultural da Paraíba. Ofertas de arrasar, só o Açaí tem. Sardinha Robinson Cruzoé, sabores 1,79 a lata de 84 gramas. Papel higiênico Neve compacto, folha dupla 30 metros, 12,90. O pacote leve 12, pague 11. Cerveja Skin no grau 1,9 a lata de 350 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado na rua Diógenes Chianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão. Açaí. Coligação, a vontade do povo, 3 deputados estaduais. Faço política ouvindo as pessoas. Por uma Bahia e uma Paraíba com atitude, vote para deputado estadual Berg Lima 19.000. A mudança começa agora. E não esqueça, Berg Lima 19.000. Coligação, a vontade do povo, 3 deputados estaduais. Eu
sou Emerson Caminhoneiro e um dos meus principais objetivos é lutar pelos direitos dos trabalhadores do segmento de transporte de cargas e passageiros, que estão esquecidos, e de todas as classes trabalhadoras do nosso estado. Meu número é 70001. Neste domingo, a Tabajara acompanha nossos clubes em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O show de informação começa em Salgueiro a partir das 15 horas e você acompanha toda a emoção para Salgueiro e Botafogo pela Série C. No mesmo horário, tem as informações de Baraunas e Campinense direto de Mossoró. Jogo valendo pela Série D do Brasileiro. Na programação gigante do Scratch campeão do rádio, o torcedor paraibano também acompanha 13 e Cuiabá, em Campina Grande. No Som Nosso de cada dia, o futebol na Tabajara, a MFM, tem mais emoção. O futebol da Tabajara tem o oferecimento Chevrolet, patrocinadora oficial do futebol paraibano. Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias. Apenas R$20 mensais. Ligue 4009-6400. Casa Bahia, artigos religiosos, a primeira no Mercado Central. 3214-4196. Porto Construtora, realizando o sonho da sua casa própria. 8806-1111. Laboratório Maurílio de Almeida, 64 anos de precisão absoluta. Óticas 2 de Fevereiro, cuidando da saúde dos seus olhos. Rangel, Oitizeiro e Mangabeira. O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2h33. Nós já estamos de volta com o programa Alô Comunidade. Hoje, sábado, dia 23 de agosto, terminando aí o mês de agosto, a gente aí cumprindo mais uma etapa do Alô Comunidade. Pessoal, a partir de agora nós temos esse tempo dedicado aí a essa série de entrevistas que o Alô Comunidade tem feito com candidatos a deputado estadual e federal. Nossa intenção aqui no Alô Comunidade é discutir um pouco mais a questão da democratização da comunicação, já que é uma pauta bastante peculiar e específica aqui do nosso programa, e a gente convidou todos os partidos e coligações para estarem se expressando em relação às eleições, né, as propostas para os próximos mandatos a partir do ano que vem. Estamos em plena campanha eleitoral e a nossa intenção é contribuir com os ouvintes da Rádio Tabajara, da Rádio Zumbi dos Palmares, e também com o eleitorado paraibano para que escolha candidatos também que tenham uma identificação, né, um compromisso com esse processo de democratização da comunicação. Então, na tarde de hoje, o convidado é o Renan Palmeira, ele que está candidato a deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade aqui no estado da Paraíba. Vamos conversar com ele agora sobre essa temática, principalmente, e outros temas de interesse que gravitam em torno aqui do programa Alô Comunidade. Fábio Mozal, você tem uma notícia antes de iniciar a sabatina com o Renan? Pois não, mas antes vamos abrir os microfones para o nosso convidado. Boa tarde, Renan Palmeiras. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde a todos e todas da Paraíba, a equipe aqui do programa Alô Comunidade que nos escuta. Eu sou Renan Palmeira, sou professor de História. Sou militante social, militante também LGBT. Comecei minha militância com 15 anos de idade. Quando estava na escola, na sala de aula, escutei fora da sala de aula uma passeata contra os aumentos da passagem. Aí não contei história, só fiz pular o muro e ir pra rua. E desde então continuo na militância social, tanto na militância
do Passe Livre, passei pela militância secundarista, sendo presidente de Grêmio, sendo de entidades de movimento estudantil, sendo do movimento Ruptura Socialista, que era o movimento estudantil da época. Posteriormente passei no curso de História e na UEPB, e fui do DCE, 2 gestões do DCE do Estado, do DCE da UEPB. Iniciei também minha militância partidária logo cedo no PSTU, na época, no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Depois rompemos para formar o PSOL, na época, quando Heloísa Helena, Luciana Genro, Babá foram expulsos do PT com 17 anos de idade, já era da executiva do Partido Socialismo e Liberdade. Então, participando da primeira reunião da fundação do PSOL no estado da Paraíba, percorrendo o PSOL para a construção dessa alternativa política. E hoje sou professor de História, ensino no Enéas Carvalho em Santa Rita. Sou também professor da EJA, Educação Jovens e Adultos da UFPB. Estou como presidente do MEL, Movimento do Espírito Lilás. Estou licenciado, mas sou presidente do MEL, uma ONG que tem um trabalho pela cidadania LGBT. E também faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos e presidente do PSOL Municipal. Então, uma trajetória dedicada às lutas sociais e dedicada também à busca das representações sociais e democratização e o acesso às políticas públicas para a maior parte da população que hoje ainda é excluída. Okay. Então esse é o meu perfil enquanto candidato, né? Só para concluir, Fábio, na última eleição eu fui candidato a prefeito de João Pessoa, né? Obtemos cerca de 6 mil votos numa disputa municipal, uma candidatura que foi crescendo e foi ganhando uma certa simpatia na cidade, que também colocando que foi uma candidatura que foi na época foi o primeiro candidato homossexual assumido a disputar um cargo numa cidade, numa capital, no nosso território, e hoje nessa disputa federal. 14h37, depois da apresentação do companheiro Renan Palmeira, eu quero aqui ler uma notícia que a minha cidade, Itabaiana, está comemorando o centenário do Coreto, que é um patrimônio histórico mais valioso, mais importante daquela cidade de Itabaiana. E ontem houve lá uma solenidade, os poetas da cidade, os artistas se reuniram e fizeram lá uma festa no Coreto para homenagear o centenário. E hoje vai haver, pela primeira vez na cidade, o concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba. O concerto vai ser na Colégio Nossa Senhora da Conceição, hoje às 19 horas, a entrada é gratuita. O maestro Luiz Carlos Durier preparou um repertório especial para a comemoração. Vai tocar desde Tchaikovsky até repertório popular, certo? Então a gente quer mandar um abraço para o pessoal de Itabaiana. Ontem, como eu disse, os poetas da cidade fizeram um recital. Eu não pude comparecer, mas o meu compadre Orlando Otávio teve a fineza de ler alguns poemas meus. E o evento foi organizado pelo poeta Antônio Costa, para quem eu mando um alô. E também para Bill Salvino, para Agenor Otávio e todos os artistas da terra de Zé da Luz. E eu mandar também um alô para Jandira Lucena e para todos os nossos ouvintes. Mas, Fábio, Renan, só fazendo um adendo aí, mais importante de Itabaiana, não, no segmento, é o mais importante da Paraíba, porque é o único que existe na Paraíba no estilo dele, do Coreto de Itabaiana. Porque o Coreto foi trazido da Inglaterra em 1904, trouxeram da Inglaterra. E está lá, infelizmente o Coreto está abandonado, tá certo? A prefeitura fez uma mão de cal lá, uma maquiagem, mas o Coreto está necessitando de uma reforma profunda. É preciso que as autoridades públicas do local tratem de fazer um projeto para renovar aquele folheto. Mas eu quero conversar aqui, para a gente não perder tempo, são 14h39. Renan, aqui no seu panfleto de campanha, você está dizendo gratuidade, você defende o passe livre, gratuidade nos transportes coletivos como direito e como forma de permitir a toda a população o acesso às políticas públicas de educação, saúde e lazer. O pessoal andar de ônibus de graça. Agora eu pergunto a você, os empresários, eles alegam o quê? Eles alegam que tem que ter alguém que vai pagar isso, que não tem almoço de graça. Como é que você vê isso? Não, o transporte privado, ele conta, porque nós dizemos hoje que o transporte que existe aí é o transporte público. Isso não é o transporte público, né? O transporte que nós temos, os ônibus, eles são privados. Eles são privados, é uma empresa de ônibus que tem uma licitação, uma concessão extremamente frágil, com irregularidades.
Então elas continuariam existindo. Quem quisesse ir no ônibus privado, no carro do seu automóvel, continuaria frequentando. O que nós estamos colocando é uma outra interpretação em torno do transporte público. Uma interpretação que é um direito ao cidadão, o direito de ir e vir. E a compreensão da necessidade de se discutir a mobilidade, né, a circulação na cidade como um direito constitucional, um direito assegurado a todos os cidadãos. Então, o que nós estamos colocando no nosso programa e nossa defesa no Congresso Nacional é mudar a mentalidade de mobilidade urbana que nós temos nacionalmente. Né? Uma mobilidade que você paga para sair de casa e se mobilizar. Então, da mesma forma que se tem acesso à saúde, à educação, a segurança, da mesma forma que se tem as políticas públicas asseguradas na Constituição, assegurar também o que é constitucional, que é o direito a ir e vir. Então, nós continuaríamos sim tendo um transporte privado, as pessoas poderiam utilizar, os empresários continuariam tendo seu lucro, mas nós teríamos uma outra opção de transporte, que não só esse transporte decadente, sucateado, lotado e caro, extremamente caro, que é o transporte dos grandes empresários de transporte público, que há mais de 20 anos, 30 anos, vem lucrando em João Pessoa e aumentando o preço da passagem constantemente. Então, nós observamos o direito a ir e vir como um direito constitucional, como um direito à cidade, como um direito à mobilidade, como um direito as demais políticas públicas. Não existe educação e acesso universal à educação se não houver um transporte de graça. Não existe saúde universal se não houver o transporte para você chegar ao posto de saúde e chegar ao hospital. Não existe democratização da cultura, da mídia, se você não tem acesso aos meios midiáticos, se você não tem acesso à cultura, aos aparelhos de cultura, sem um transporte. Então essa é a nossa visão de transporte público enquanto um direito de todos e de todas, e colocando que isso não impediria de os sanguessugas dos transportes particulares continuarem com seus ônibus na cidade. Agora, se eles iriam lucrar menos ou mal, é a lei do comércio, né? É a regra do comércio ter outras opções, não só ter a única opção. Porque, infelizmente, hoje, nem transporte coletivo nas grandes cidades, né? Transportes alternativos, não pode ter, porque só os oficiais que pertencem a essas licitações e concessões fraudadas. O monopólio, né, Renan? Isso. Inclusive, Renan, nós tivemos um exemplo, uma experiência aqui na própria João Pessoa, da Setusa, que foi uma experiência aí do governo Buriti. Eu me lembro que eu pegava o estudante com a blusa da rede pública, circulava na Setusa gratuitamente. Me parece que foi um modelo... Foi um modelo interessante, né? E de um cara que veio nomeado pela ditadura militar naquela época. Houve naquela época grandes manifestações, né, contra os aumentos das passagens, né? Eu não sou dessa época, mas eu peguei o finalzinho do Setusa, que foi quando sucatearam o Setusa, que era uma experiência importante, mas lógico que é público no Brasil, se prefere deixar se acabar, sucatear, para depois vir com investimento privado e tomar conta. Mas o Setusa foi importante, sim, foi uma empresa de transporte público municipal que tinha a privada funcionando lá direitinho, tal, com seus funcionários. Inclusive, ela cobrindo áreas que a iniciativa privada não tinha interesse naquela época, né? E colocar também a necessidade dos políticos paraibanos e a nossa atuação também vai ser voltada e é voltada na discussão também do transporte ferroviário. Né? Nós temos aqui os antigos trilhos. Aí, né? O Fábio Mozart compreende que ele foi ferroviário. Foi. Nossos antigos trilhos todos em decadência e abandonado o transporte que ligava de Cajazeira até Cabedelo, toda a Paraíba. Pois é, essa privatização começou lá no governo de Juscelino Kubitschek, foram sucateando as ferrovias, e quem deu o tiro final foi Lula. Lula, em 2002, quando assumiu, privatizou a malha ferroviária do Nordeste e acabou tudo. Hoje não tem trem para canto nenhum. Mas, Renan, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, aqui no outro aspecto do seu boletim aqui, do seu boletim de campanha, disse que você, sobre segurança pública, você quer desmilitarizar a polícia, você quer um novo modelo de polícia, de segurança pública, participativa e cidadã. Eu perguntaria, você é a favor de uma polícia só, unificar a polícia, no caso?
Olha, não está claro ainda como seria esse processo de unificação. Alguns defendem a necessidade da unificação da polícia, outros colocam que poderia funcionar a polícia militar, a polícia civil, porém com um plano único de carreira, com um plano de remuneração. A ótica que se trabalha é o processo da desmilitarização da polícia, né? Nós temos um modelo de polícia, ainda que é um modelo ainda inspirado no exército, né? Com toda uma hierarquia de cargos, com regimes fechados. Porque na realidade, Renan, a polícia, como o exército, tem uma mentalidade de seguinte: todo exército precisa de um inimigo para existir, né? Então o exército do brasileiro, como não tem exércitos estrangeiros para combater, então eles combatem o próprio povo brasileiro. E essa mentalidade passou para as polícias. Não, com certeza. O inimigo da polícia é o civil. Com certeza, e nós chegamos a um ponto gravíssimo na mentalidade da corporação, na mentalidade da PM. Lógico que tem companheiros valiosos dentro da PM, tem um policial sim, que é o policial do bem, pai de família, trabalhador, mas existe uma mentalidade na corporação que é uma mentalidade militarista, né? Uma mentalidade da arma. E aí nós temos uma avaliação que esse é o cenário nacional que nós enfrentamos. Não é à toa que hoje no Rio de Janeiro nós temos comunidades ocupadas, né? Ocupadas, e não é diferente do nosso estado. Nosso estado também nós temos uma polícia militarista, nós temos uma corporação fechada, uma corporação hierárquica, que é com castigos até sobre essa hierarquia, também com castigos ideológicos, ou seja, o policial que pensa diferente, o policial que defende os direitos humanos, o policial que defende uma outra mentalidade. Então, quando nós colocamos desmilitarização da polícia, primeiro é mudar a estrutura da polícia, independente de ser ou não unificada, ou continuar com esse mesmo formato, mas colocando também o fortalecimento do controle social, a importância de uma ouvidoria de polícia forte, autônoma, né? Autônoma, como foi o caso da Valdênia, que infelizmente deu uma cara à ouvidoria de polícia, e posteriormente nós tivemos um retrocesso a partir do governo do estado em torno da ouvidoria de polícia, e a necessidade também de pensar segurança pública não só através da arma. Infelizmente hoje nós temos uma mentalidade que segurança pública é você comprar não sei quantas viaturas, não sei quanto armamento, não sei quanto, ou seja, tratar até o policial, que é um ser humano, como um investimento de equipamento, né? Bora colocar a arma na mão desse policial. Em vez de se pensar em segurança preventiva, em vez de se pensar no processo de formação do policial, num plano de carreira que dê condição para ele sobreviver, né? Que dê condição para ele ter uma certa dignidade. Então, o que é a desmilitarização? É mudar a mentalidade da polícia. Nós queremos uma polícia cidadã, não uma polícia que acha que segurança é ter arma na mão. Ô Renan, só para fechar essa discussão da segurança, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar a sua avaliação sobre a entrada nas forças militares, de um modo geral, nas forças de segurança, de um modo geral, da mulher e também da pessoa que tem uma orientação sexual diferenciada. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, em países do chamado primeiro mundo. Como é que está isso no Brasil? Como é que vocês defendem essa coisa da homossexualidade dentro dos quartéis? Olha, primeiro que falar de homossexualidade no quartel é relembrar um pouco a literatura, né? O bom crioulo, ele traz bem representado, que é isso do exército, da marinha, naquele caso era a marinha, mas uma relação homossexual que existia, e ao mesmo tempo toda uma homofobia dentro da corporação. Então é algo que é presente em alguns espaços da nossa sociedade. Infelizmente, no Brasil, né, nós temos ainda uma corporação, e nós temos ainda no Código de Ética, né, lá nos seus códigos internos lá, o repúdio à homossexualidade, né? Então ainda é vista, não é aceito no Exército. Quando eu fui até me apresentar no Exército com 17 anos, né, para 18, e se repete ainda, se repete esse comportamento que meus alunos me contam em sala de aula. A pergunta: você é gay? Aqui a gente não aceita gay não, né? Cara, você... E aí não é gay, eu estou dizendo gay em respeito aos ouvintes, mas as palavras são muito mais pesadas. Então, desde a entrada, no processo da entrada, você sendo homossexual, você não está no Exército. Eu também não queria participar, né? Mas, porém, é deixar claro, desde a entrada do Exército, o seu lado homofóbico, que dentro do Exército você tem lá, das regras, né, a proibição à homossexualidade dentro da carreira. Então você tem sim homossexuais que nós conhecemos, que faz parte do Exército, faz parte da corporação, mas não são assumidos para fora da sociedade. Então é uma instituição ainda muito fechada,
com os requisitos da ditadura militar, né? É algo que nem os presidentes da república têm um controle dentro do exército, né? É um poder à parte, como a mídia também, que a gente vai discutir, é um poder à parte na nossa sociedade de difícil penetração política. Renan, fugindo já um pouco desse tema, esse programa é um programa, como já se sabe, temático, né? A partir do próprio nome. Então nós gostaríamos que você falasse na sua carta programa sobre a democratização das comunicações, que é o objeto maior do nosso programa. Pois não. Primeiro colocar que nós vivenciamos hoje no Brasil uma mídia que não é democrática. Se nós discutimos aqui a necessidade de democratizar os meios de comunicação, é porque essa mídia que está aí não é democrática. Essa mídia que está aí é uma mídia que prevalece o poder econômico de grandes corporações econômicas que loteiam, né? Que lotearam nos anos 80. São 6 famílias no Brasil. 6 famílias que controlam os sistemas de comunicação. As rádios que nós temos no estado da Paraíba foram todas recebidas de presentes, né, pelos regimes militares. Então, os políticos da época receberam rádios e as TVs locais de presente. E aí permanece. Se dizem até que é de coisa interessante que no Maranhão a família Sarney, ela que controla toda a mídia do estado. Na Bahia, o antigo ACM, né? O ACM, mas o ACM Neto continuou com todo o controle lá. Não sei quantos canais de mídias ele controla no estado baiano. Então, você tem a concessão dessas mídias de forma extremamente fraudulenta, né? Você não houve um processo de controle social das entregas. E aí o interessante é compreender o seguinte. Primeiro que hoje nós funcionamos com um estatuto de 1950. Né? Hoje, 60 anos depois, se criou novos modelos de mídia, se criou novas formas de comunicação, se criou novas formas de difusão de ideias, e nós temos ainda um estatuto da mídia que é de 60 anos atrás. Então é urgente que o Congresso Nacional, e aí o meu mandato, né, se eleito deputado federal, o nosso mandato vai ser focado na luta pela democratização dos meios de comunicação, principalmente pela formulação de um novo estatuto dos meios de comunicação, um novo marco regulatório. E esse marco regulatório, só para concluir, ele tem que partir de algumas premissas. Quais são as premissas? Controle social, né? Ou seja, tem que haver controles sociais e mecanismos de controle social. Um cara que recebe um canal de televisão, que recebe uma concessão, que recebe uma linha, ele tem que ter um comitê, que seja um comitê da comunidade, que vai lá controlar, que vai lá debater, que vai lá dizer que tal tema é importante ser discutido, que tal representação é importante ser discutido. Hoje nós temos o quê? O poder econômico, né? Quem manda na nossa mídia, é o poder econômico. Quem manda na nossa mídia é meramente a esfera econômica. Então nós defendemos sim um marco regulatório, um novo estatuto dos meios de comunicação, com controle social, com participação social e que tenha programas assegurados, né, nos melhores horários para temas de relevância social do nosso estado, da nossa nação. Renan Palmeiras, a gente está conversando com Renan Palmeiras, candidato a deputado federal pelo PSOL. Nós temos um companheiro da Rádio Comunitária Oeste de Campinas, São Paulo, que ele defende simplesmente a estatização de todos os meios de comunicação na mídia, TV, rádio, né? Que são concessões públicas, que ele acha que são adulteradas e, como você disse, que foram mal colocadas. Então, qual é a sua posição em relação a isso? Você também defenderia a estatização dos meios de comunicação, rádio e TV? Não defendo a estatização. Eu defendo o controle da população sobre esses meios de comunicação. Agora, o que é que está sendo colocado? Essas linhas, para funcionar um meio de comunicação, ele tem uma concessão, ele tem uma licitação pública. Então, ela é pública, ela tem um dever público. Exato. Então, o que acontece hoje é uma distorção, né? Se trata como privado. Ela tem um dever público, é igual ao transporte que nós estávamos Você conhece alguma rádio comunitária? Olha, em João Pessoa falam que tem 3, né? Eu tive no Rangel já, no Rangel, mas é carente de recursos a rádio comunitária, a tal ponto que na outra campanha que eu disputei para prefeito, a gente defendia que 30% do orçamento de comunicação fosse pautado para rádios comunitárias, né? 30% do nosso orçamento do que se investe em mídia,
na secretaria fosse pautada para a rádio comunitária. E além disso, né, nós tivemos uma experiência que ainda foi petista, que foi o Edmilson, de Belém, que ele teve uma experiência muito interessante com rádio comunitária. Ele se elegeu prefeito de Belém na época. Em vez de ele ficar financiando com recurso público municipal grandes corporações, ele foi investir em rádio comunitária e garantir a auto-organização dos bairros da comunidade. Então, colocar que existe caminho sim para tirar a nossa mídia e a nossa comunicação desse grande monopólio econômico que existe. E as saídas primeiro, gestores comprometidos com anseio e com diálogo popular, né? E que tenha realmente a coragem de enfrentar um monopólio que é hoje a nossa mídia, porque nós estamos assistindo um cenário hoje de candidaturas nacionais e nós observamos como é o interesse econômico dentro das nossas mídias, né? E principalmente eu e Dalmo, para concluir até, nós compartilhamos de uma militância, que é uma militância da promoção dos direitos humanos e da busca pela identidade étnico-racial, identidade negra, identidade do movimento LGBT, e assistimos uma mídia, que é uma mídia que viola direitos, que é uma mídia que hoje eu estava até assistindo uma mídia local colocando homossexual de forma caricata, numa prisão, né? Colocando o negro, a juventude negra, né, como se fosse de forma extremamente violenta, né, criando estereotipos. Então a necessidade desse controle social até que a população possa avaliar se a mídia deve continuar ou não. Ou seja, se ela é pública, se ela é concessão e licitação pública, a mídia, a população tem o dever de ter espaços para avaliar. Essa mídia deve continuar porque ela é boa para nossos filhos, para nossa sociedade, para nossa comunidade. Esse programa não deve continuar porque ele viola tal pessoa, ele agride tal pessoa. Então é esse o modelo de mídia que nós acreditamos, que tem assim o controle da sociedade, não o controle do mercado. Beleza, agora 14h57, estamos entrevistando Renan Palmeira, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade. Renan, fazer uma comparação rápida, faltando aí 3 minutos para a gente encerrar a entrevista, mas eu queria te fazer uma comparação seguinte, em relação ao transporte público e à mídia. A nossa concepção é de que para botar os ônibus na rua, os empresários precisam de uma licença, de uma permissão para usar as ruas, usar as vias. É por isso que chama de concessão pública. Na mídia, na rádio e na televisão é a mesma coisa. Para você usar o éter que transporta as ondas eletromagnéticas, os donos de rádio precisam de uma permissão. Então, o governo ele tem que ter responsabilidade sobre para quem ele vai dar essa concessão. Não é possível que uma televisão e uma rádio estejam usando os meios de comunicação para estar agredindo a cidadania, para estar desrespeitando os direitos humanos. Então eu queria que você avaliasse, fizesse uma avaliação nesse sentido. E a gente bate aqui muito também com a questão da publicidade. Não existe nenhuma legislação que preveja publicidade pública para as rádios públicas e comunitárias. Queria sua avaliação desse ponto aí. Sim, só para completar também, e as rádios pertencentes a igrejas, a seitas. Uhum. E para completar também, você aproveita para nesses 2 minutos para fazer as razões finais, se despedir, porque infelizmente o programa tem que se encerrar agora. Não, eu agradeço pelo espaço. Colocar primeiro que é uma distorção do nosso Estado laico, né? Se existe uma linha, uma TV que foi com concessão pública, lá ela está passando de determinada religião. Nós temos rádios especialistas hoje só de passar programas evangélicos, programas católicos, e aí não entra não segura a ideia, né? A concepção de Estado laico. Então nós temos que reavaliar também a concepção. Não sou contra de passar programas evangélicos, católicos, etc., mas que contemple o todo, né? Contemple toda a diversidade da nossa sociedade. E não uma rádio só para não só uma rádio só, mas infelizmente na Câmara Municipal de João Pessoa, na Assembleia Legislativa, existem cultos e mais cultos lá continuamente. Então é o afastamento do Estado laico que nós colocamos até no nosso panfleto. Segunda questão, repito, é necessário, e esse é o nosso compromisso, Dalmo, rever
né, o marco regulamentador das mídias nacionais. É necessário qualquer mandato decente e honesto, comprometido com o controle social, com a democratização dos meios de comunicação, vai estar encampando, e nós encamparemos, né, a necessidade de um novo marco regulamentador dos meios de comunicação. Agradecer a todos e todas que nos escutam da Paraíba. Eu sou Renan Palmeira, novamente, candidato a deputado federal. Nosso número é 50-50, na luta por direitos, né, por justiça, e colocando que o nosso slogan da nossa candidatura é uma voz por direitos, entendendo que somos várias vozes que gritamos no Brasil por direitos nessa nação. Beleza, agora são 15 horas, vamos encerrar por hoje o programa Alô Comunidade, contando com a sua audiência. No próximo sábado estaremos novamente aqui nas ondas da Tabajara AM, fazendo uma entrevista com um novo candidato, mais um candidato aí nas eleições desse ano, discutindo a democratização da comunicação e outros temas relevantes aqui das comunidades paraibanas. Boa tarde a todas e a todos. E o meu nome é Fábio Mozart, também quero agradecer a audiência dos companheiros e companheiras, convidando para no próximo sábado mais uma edição do programa Alô Comunidade. Boa tarde a todos, vamos embora que já estourou o tempo. 689.110 kHz Tabajara, João Pessoa, Paraíba.